Shalom Lekulá, sejam todos bem-vindos ao canal Torá, o caminho do meio. Pessoal, e quando eu digo sejam todos bem-vindos, é porque realmente todos são bem-vindos aqui no canal, independente da sua fé, independente daquilo que você acredita, independente da sua cor de pele, independente da sua condição financeira. Aqui no nosso canal Torá, o caminho do meio, o que importa ao seu desejo de aprender, de dar mais um passo em direção ao conhecimento, de querer aprender mais sobre a Kadosh Baruch Hu, mais sobre o Criador, mais sobre as Sagradas Escrituras, mais sobre a Torá, sobre o Taná, sobre as palavras de Hashem. É o que importa para nós, é o que interessa para nós aqui no Torá, o caminho do meio. E quando nós falamos aqui, sejam bem-vindos mais uma vez, é porque todos vocês, não importa a sua fé, não importa a sua crença, não importa a sua religião, que todos são bem-vindos, independente de você praticar a fé mosaica ou não, você é bem-vindo. Venha dar mais um passo em direção ao conhecimento. Hoje, Torá, o caminho do meio, quer falar com você um assunto super bacana e contar uma história super legal. Gostaria de falar sobre Amal. Amal significa colocar empenho. Eu tenho aqui algumas palavras de Eliezer Papo, super bacana, são palavras que nos ajudam aí a seguir no nosso dia a dia e colocando empenho em tudo aquilo que nós formos fazer. E eu quero ler aqui sobre Amal, sobre empenho. Eliezer Papo deixa pra gente o seguinte: o homem foi criado para a labuta, em honra à Torá e ao serviço divino. Feliz de quem consegue superar sua má inclinação e devotar seus esforços à Torá e a pensar, falar e agir com pureza. Mesmo Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Abraão, nosso pai, Yitzhak, nosso pai, Yaakov, nosso pai, e Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, e as pessoas santas das gerações anteriores tinham sua má inclinação, tinham suas dificuldades, mas a sobrepujaram com esforço, ou seja, eles com muito esforço, com muito temor a Hashem, eles conseguiram vencer suas dificuldades. Qualquer pessoa pode alcançar o nível dos justos com empenho suficiente. Ou seja, se você se empenhar, se você se dedicar, você consegue vencer as suas dificuldades. Se você se dedicar, se você estudar, se você está sempre rezando a Kadosh Baruch Hu, pedindo a Ele que te ajude, a Kadosh Baruch Hu irá te ouvir. Reze a Kadosh Baruch Hu, reze ao Sagrado Bendito, pedindo a Ele que te ajude, e você terá um grande aliado na sua luta contra o Yetzer Hará, que é o mau instinto. Não se fie, porém, somente nas preces para resolver seus problemas. Não são somente as preces que irão resolver os nossos problemas, não são somente as preces que irão resolver as nossas dificuldades. Aqui existe o conselho do Rabino Eliezer Papo, que diz o seguinte: você tem que ir à luta, você tem que agir, você tem que cortar o caminho quando tiver uma situação ruim. E talvez em algumas situações também bater de frente quando tiver uma situação ruim, e a Kadosh Baruch Hu te ajudar a resolver. O que você não pode é se prostrar diante da situação ruim. Você também precisa agir. Não se assemelhe ao preguiçoso que fica em casa rezando para que Deus o ajude, mas não faz nada de prático para mudar a situação. Ou seja, se você tem uma situação que precisa ser mudado, a primeira coisa que você precisa fazer é algo. A primeira coisa que você precisa fazer é se levantar e fazer algo para que a situação mude, para que a Kadosh Baruch Hu te ajude a mudar essa situação, seja ela qual for, no âmbito espiritual, no âmbito do seu trabalho, no âmbito da sua vida sentimental. Se você precisa de uma solução, você reza a Kadosh Baruch Hu e toma uma atitude, e a Kadosh Baruch Hu irá te ajudar. Esse tipo de prece não dá frutos, ou seja, a prece que você só fica em casa
e não se levanta para resolver um problema, a prece que você não sai do seu sofá para resolver, a prece que você não toma medidas para resolver. Kadosh Baruch Hu talvez nem ouça essa prece, porque essa prece não dá frutos. Se não dá frutos é porque Kadosh Baruch Hu não aceita, não ouviu. Ele ouve, mas cabe a ele aceitar. Deus abençoa a pessoa que trabalha com suas próprias mãos, ou seja, a pessoa que não foge do problema, a pessoa que é colocada num problema, uma dificuldade diante dela, ela não foge. Então Kadosh Baruch Hu se agrada dessa pessoa e ajuda. Esforça-te para que Kadosh Baruch Hu abençoe teu labor. Esforça-te. E esse esforço talvez possa ser até também o ato de parar, pensar e analisar como resolver problemas. E é dentro dessa linha de raciocínio que eu quero falar com vocês sobre uma história que é super bacana, super interessante, que tem super a ver com parar e raciocinar. E a solução dos problemas às vezes são tão fáceis que só depende de você parar e raciocinar, parar e pensar. Como dizem, existe um ditado super conhecido por todos que a pressa acaba sendo inimiga da perfeição. Às vezes você não precisa ter pressa dentro do conceito de agir para que o problema seja resolvido, mas você precisa parar e pensar naquilo que você precisa resolver, naquilo que você precisa fazer e a melhor forma de como resolver. Existe uma história que existe um homem que trabalhava no cinema. Ele trabalhava no cinema e um dia o diretor-chefe, ele criava personagens, criou personagens em quadrinhos, e daqui a pouco vocês vão saber de quem eu estou falando. Ele criava personagens em quadrinhos. E o diretor dele falou para ele: bem, você é super inteligente, você criou inúmeros personagens, mas agora vai para casa, porque você precisa criar um novo personagem. Você precisa criar um novo personagem. Nesse personagem ele precisa fazer história. Todos os seus personagens são bons, todos que você criou até agora são bons, mas eu preciso que você vá para casa agora e pense e analise, baseado dentro do texto que nós lemos aqui agora. Se fosse uma pessoa descansada, uma pessoa preguiçosa, como diz o texto, ele simplesmente ignoraria a voz do editor, chefe, mas não. Ele foi para casa e diz ele contava na reportagem que ele parou e que ele pensou. E ele pensou que naquele momento ele disse que pensou o seguinte: todos os personagens que a minha mente conseguiu criar, eu criei, mas foi-me colocado um desafio e eu não vou desistir. E ele conta na reportagem que ele estava sentado na casa dele e ele viu pousar na parede uma mosca. Ele olha para a mosca pula de uma parede para outra e da outra para uma, e assim a mosca vai pulando. Aí ele tem uma ideia. Ele para e pensa o seguinte: eu vou criar um personagem, já que eles querem um personagem, eu vou criar um personagem que pule, que suba nas paredes e que pule de uma parede para outra. E esse personagem vai mudar a história do cinema. Para você que já sabe de quem eu estou falando nada mais, nada menos de Stan Lee, o criador do sucesso, talvez um dos maiores sucessos dos heróis, dos quadrinhos e do UCM, que é do cinema, do cinema da Marvel. O Homem-Aranha, o Spider-Man. Ele cria o Spider-Man, ele cria o Homem-Aranha a partir de uma observação. Ele observa como uma mosca pula, posa de uma parede para outra. Então ele pensa: eu vou criar um homem com poderes. E os poderes dele ele vai subir nas paredes e mais para frente ele coloca teias nesse homem. E aí ele faz o maior sucesso entre as crianças e o maior sucesso entre os adultos. Ele cria esse personagem. Esse personagem, ele é ícone no cinema mundial até
os dias de hoje. Stan Lee já não está mais entre nós, mas ele deixa aí uma saga super bacana, super legal dos filmes do Spider-Man, dos filmes do Homem-Aranha. Dentro do contexto, seguindo na linha de raciocínio que nós estamos falando, às vezes você só precisa parar e pensar. Às vezes, talvez você não vai conseguir agir, talvez na correria do dia a dia, você não vai ter muitos momentos para poder fazer grandes coisas, mas o que a Kadosh Baruch Hu quer de nós, o que o Eterno, o Sagrado Bendito quer de nós, é que nós paremos 1 minuto, às vezes 5 minutos, e agradeçamos a Ele, falemos com Ele, e possamos fazer nossos pedidos e agradecimentos a Ele. Às vezes, o dia tem 24 horas, são 5 minutos do nosso dia. Não estou falando sobre rezar antes das refeições, não estou falando de rezar, obrigado porque eu acordei, não é apenas isso. A Kadosh Baruch Hu, ele conhece os nossos problemas, a Kadosh Baruch Hu, ele sabe dos nossos problemas, ele sabe das nossas dificuldades, mas ele quer que nós falemos para ele e que nós possamos pedir ajuda a ele para resolver os nossos problemas. São 1 minuto, 2, 5 minutos por dia. Quando você vê, você está agradecendo e fazendo pedidos a Kadosh Baruch Hu durante 1, 2, 3 horas por dia. Que a Kadosh Baruch Hu nos ajude, que a Kadosh Baruch Hu nos abençoe, que a Kadosh Baruch Hu nos ajude a entrar nesse caminho de amá-lo, no caminho do empenho do estudo da Torá, no caminho do empenho de cumprir os mandamentos, de cumprir as mitzvot, que a Kadosh Baruch Hu nos ajude dentro desse, nos ajude também a cumprir o serviço divino, que é o serviço de Avodat Hashem, que é Avodat Hashem, que é um serviço ao Criador de rezas, de agradecimentos a Ele, e que possamos parar todos os dias, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 hora, 2, 3 horas, para meditarmos como a Kadosh Baruch Hu gostaria que nós resolvêssemos os nossos problemas. Então, quero deixar para vocês essa história. Stan Lee, ele simplesmente estava olhando, ele estava para mosca, é algo que não é bom estar dentro da nossa casa. Ela exerce o trabalho dela na natureza, mas é super bacana fora de casa. Dentro de casa não é legal, mas ali ele olhou e ele viu ali a oportunidade, uma coisa tão repugnante dentro de casa, ele viu a oportunidade. Às vezes, quando você raciocina, quando você pensa naquilo que parece ser um empecilho, aquilo que parece ser repugnante, é ali que a Kadosh Baruch Hu está te mostrando que ele pode fazer dali uma coisa super grande, realizar a partir dali um grande milagre. Ok, pessoal? Então, o Torá, o caminho do meio, deixa para você essa lição sobre amá-lo, sobre empenho, deixa para você essa história super bacana do Stan Lee. Que a Kadosh Baruch Hu nos ajude, que a Kadosh Baruch Hu nos abençoe. Não se esqueça, se inscreva, curta, compartilha, nos ajude. Ajude com que outras pessoas dêem mais um passo de direção ao conhecimento, ajude com que mais pessoas possam encontrar conteúdos bons, conteúdos da Torá. Que no meio desse mundo tão difícil, que no meio desse mundo tão perverso, que as palavras de Torá, que as palavras da Kadosh Baruch Hu possa alcançar cada vez mais pessoas com o coração aberto, disponível para ouvir a voz do Criador. Que a Kadosh Baruch Hu nos ajude, que a Kadosh Baruch Hu nos abençoe. Não se esquece, se inscreve, curte e compartilhe. Torá, o caminho do meio, agradece a todos. Ele retrauta.